Vamos hoje para mais um estudo do livro A História da Redenção, hoje no capítulo 35, que vem falando sobre a organização do Evangelho. Mas antes, gostaria de pedir para você curtir a nossa página, se inscrever no canal, para que todos os dias possamos trazer para você um capítulo novo deste livro tão especial e que fala coisas tão lindas nos dias de hoje para cada um de nós a respeito de Jesus. Hoje o livro vem dizendo o seguinte: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Estes gregos eram residentes de outros países onde se falava a língua grega. Muito maior era o número de conversos judeus que falavam o hebraico, porém aqueles tinham vivido no Império Romano e falavam somente o grego. A murmuração começou a surgir entre eles de que as viúvas gregas não eram tão liberalmente supridas com as necessidades dentre os hebreus. Qualquer parcialidade dessa espécie teria sido um agravo a Deus e prontas medidas foram tomadas para restaurar a paz e a harmonia entre os crentes. O Espírito Santo sugeriu um método pelo qual os apóstolos poderiam ficar isentos da tarefa de repartir com os pobres ou tarefas similares, pois deviam ser deixados livres para pregar a Cristo. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei entre vós estes homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregamos e encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. A igreja de comum acordo escolheu 7 homens cheios de fé e de sabedoria do Espírito de Deus para atender os negócios pertinentes à causa. Estevão foi o primeiro escolhido. Ele era judeu por nascimento e religião, mas falava a língua grega e era versado nos costumes e maneiras dos gregos. Foi, portanto, considerado a pessoa mais apropriada para estar à testa e ter a supervisão da distribuição dos fundos destinados às viúvas, órfãos e aos reconhecidamente pobres. Esta escolha satisfez a todos, de modo que o descontentamento e a murmuração foram aquietados. Os 7 homens escolhidos foram solenemente apartados para seus deveres, pela oração e pela imposição das mãos. Aqueles que foram assim ordenados não estavam, entretanto, excluídos de ensinar a fé. Pelo contrário, é lembrado que Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Eles estavam plenamente qualificados para instruir na verdade. Eram também homens de juízo, calmo e discrição, bem capacitados para tratar de casos difíceis de julgamento, murmuração ou inveja. A escolha de homens para efetuarem os negócios da igreja, de modo que os apóstolos pudessem ficar livres para seu trabalho especial de ensinar a verdade, foi grandemente abençoado por Deus. A igreja crescia em número e em poder. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. É necessário que a mesma ordem e sistema sejam mantidos na igreja agora como nos dias apostólicos. A prosperidade da causa depende grandemente de serem seus vários departamentos conduzidos por homens hábeis, qualificados para suas posições. Os que são escolhidos por Deus para serem líderes em sua causa, tendo a supervisão geral dos interesses espirituais da igreja, devem ser aliviados, tanto quanto possível, de cuidados e perplexidades de natureza temporal. Aqueles a quem Deus chamou para ministrar em palavra e doutrina deve ter tempo para meditação, oração e estudo das Escrituras. Seu claro discernimento espiritual é diminuído
ao entrar em mínimos detalhes de negócios e no trato com os vários temperamentos das pessoas que se reúnem em qualidade de igreja. É próprio que todos os assuntos de natureza temporal se apresentem perante os oficiais qualificados e sejam por eles ajustados. Mas, se são de caráter tão difícil que frustre sua sabedoria, devem ser levados ao conselho daqueles que têm a supervisão de toda a igreja. Então, aqui neste capítulo, nós estamos entendendo a organização do Evangelho. Como a igreja deve ser, então, dividida. Por isso que nós temos alguns cargos em igrejas, para que não fique tudo sobrecarregado sobre uma pessoa só. Por isso também Cristo dividiu o seu ministério, para que não ficasse ele fazendo tudo. Então, por isso precisamos dar capacitação para que cada pessoa seja utilizada no ministério da forma na qual ele possa produzir. Não quer dizer que ele não possa pregar a mensagem, pelo contrário, mas ele deve também, além de se envolver na pregação do Evangelho, também deve se envolver na área a qual esta pessoa ou aquela pessoa foi designada. Então, precisamos deixar que Deus dirija todas as partes da igreja, as etapas da igreja, para que as coisas saiam de acordo com aquilo que Deus quer e não de acordo com aquilo que nós, seres humanos, queremos.